Olá pessoal, estou aqui ao lado de Marcelo Montanini, nosso repórter de política, e com Ciro Gomes, pré-candidato a presidente pelo PDT nesse ano, para mais uma edição do No Cafezinho. E aí Marcelo, e aí Ciro, tudo bom? Tudo bem, Daniel, Marcelo, um prazer muito grande falar com vocês aqui nesse cafezinho gostoso de Pernambuco. Obrigado, Ciro, por nos receber. E eu queria saber, é a segunda vez que o senhor vem a Pernambuco em menos de 6 meses e desta vez saiu com a sinalização mais clara de apoio? Às vezes o jornalismo, que tem na sua arte antecipar para os leitores, para os telespectadores o balé da política, não consegue entender nossos tempos. Os nossos tempos, eles são complexos. É difícil mesmo entender, é difícil. Porque, repare, nessas eleições nós temos a questão da sucessão nacional, temos a sucessão dos governadores e 2/3 do Senado. Então, para você compatibilizar isso num ambiente de 35 partidos políticos, com situações as mais peculiares, nem sempre a guia é a coerência olhando para o passado. E a gente precisa ter tato e habilidade e delicadeza. Então, repare o PSB que eu cobiço com muita fraternidade, Por quê? Porque eu quero criar um núcleo da esquerda democrática que está protegida dos escândalos e para poder dar ao povo brasileiro, especialmente depois do que aconteceu com a tragédia, do meu ponto de vista, que aconteceu com o PT e com o Lula, especialmente, a nossa responsabilidade cresceu muito. Porque nós estamos manejando aí a ameaça de um surto fascista, de um surto militarista, de um surto extremista no país, que é tudo que nós não podemos suportar no meio de uma crise econômica, social, institucional, política, talvez a mais grave da história do Brasil, com a experiência que eu tenho. E aí o PSB, para mim, é chave nessa construção do que eu chamo de hegemonia moral e intelectual de um projeto nacional de desenvolvimento. Porém, repare, em Pernambuco, o PSB está dialogando centralmente com o PT, o que é normal. E em São Paulo, o PSB está dialogando com o PSDB, o que também é compreensível à luz da realidade de São Paulo. Agora, durma com um barulho desse, Então, o que é que eu tenho que fazer? Mostrar todo dia com humildade que eu quero muito isso, compreender as complexidades locais, como eu compreendo com o meu coração, e pedir a Deus que as coisas deem certo. É o que me resta fazer nesse instante. Agora, vindo a Pernambuco também tem a ver com a questão estratégica da aliança, porque assim, ainda é uma ala que tem bastante peso no partido, uma ala que... E você, imagino eu, que um aceno interno de Paulo Câmara, de Geraldo Júlio, para dentro do PSB, traria uma certa... Carlos Siqueira, presidente nacional de Pernambuco. E que tem até uma certa inclinação pelo senhor homem de confiança do Dr. Miguel Arraes, homem de confiança de Eduardo Campos, meus velhos e queridos amigos. Uma inclinação amigos. Interna desse grupo ajudaria bastante nesse processo. Nossa Senhora, por isso que eu presto as devidas homenagens. Mas não é só isso, não. Nós estamos preocupados com a sorte de Pernambuco. Então, repare, às vezes a gente não vê bem, não dá o devido valor, mas são poucos os estados brasileiros que nessa crise monstruosa estão mantendo suas contas em dia, arrumada. Isso não é suficiente para o povo, mas se você olhar o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, por exemplo, que é muito pertinho daqui, o mesmo céu, o mesmo chão, como eu disse ontem para você, o mesmo povo, aqui paga as contas e o Rio Grande do Norte está atrasado 3 meses, está atrasando os funcionários. Então nós temos uma preocupação com Pernambuco e temos uma preocupação com o Brasil que passa por Pernambuco, como é da tradição brasileira. Você sentiu que dessa vez teve algo de diferente na postura do governador Paulo Câmara? Porque pelo menos eu, de acordo com a matéria do nosso Marcelo Montanini aí, senti que o aceno foi um pouco maior. Ele, inclusive, quando se referiu à figura do ex-presidente Lula, como sempre, ele fez questão de enaltecer o seu legado e tal, mas a gente precisa ver o que é melhor para o Brasil. Acha que isso foi um sinal de que a coisa pode, de fato, avançar agora nessa... Eu digo isso, se me permite, eu digo isso só porque essa semana se falou muito dessa amarração entre PT e PSB nos estados. Mas aí a gente teve o Rui Costa, governador da Bahia, que deixou Lídice da Mata do PSB de fora da chapa. A gente tem em Minas um problema também. Em outros estados... O PT também vai ficar de fora da chapa do PSB, isso causou uma certa rebelião lá. Então, se dentro do PSB existia essa tese de que essas alianças com o PT iriam para frente e a gente vê que agora pode não ir, isso abre a porta aí para essa Eu sou um inveterado otimista. Na minha análise, o PSB está entre não ter candidato ou me ajudar. Liberar os estados. Fazer história junto comigo, porque será a primeira vez na redemocratização que nós vamos oferecer um novo campo ao povo brasileiro
sem desmerecer os companheiros do PT, mas também sem nos obrigar a explicar algumas contradições que são absolutamente inexplicáveis, tanto mais para quem tinha e tem a história maravilhosa como tem o PT. Eu respeito muito, mas nós temos uma obrigação de criar um projeto que alimente 207 milhões de brasileiros, que vista esse povo, que dê condição de saúde, de emprego, não é? de enfrentar essa violência que está simplesmente desmoralizando a autoridade no Brasil. E isso tudo é uma tarefa muito grave, complexa, difícil, né? Que precisa ter muita clareza, muita experiência, muita disciplina. E eu saio otimista, eu tenho sou um inveterado otimista e explico por quê. Porque o tempo vai mostrando, não é? Quem tem a obstinação, quem tem a humildade, quem tem a disciplina para respeitar os tempos. Cara, eu sou um quadro egresso recentemente do PSB. Não saí pela porta do fundo, não saí brigando com ninguém. Eduardo Campos, por gentileza comigo, né, passou quase uma noite inteira assinando aqui cartas de liberação de vereador, prefeito, deputado estadual, quase a noite toda, não estou exagerando não, porque pediu a mim que a gente, eu tinha dado a minha palavra, e ele rompeu com razão, tinha muitas razões, e ficamos muito amigos. Ontem encontrei Dona Renata, falando aqui Dona Renata, mas eu a chamo de Renata, eu não consegui falar uma frase de política, só me emocionei. Vendo ela com a serenidade, né, com todo o sofrimento que passou, mas empurrando os filhos, estimulando os filhos, vi ali a turminha toda crescendo, tudo, gente que eu vi criança. Pô, essa é minha turma. Se vai dar certo ou não, eu desejo muito que dê, mas pouco importa, essa é minha turma. Ciro, o senhor já falou em alguns momentos, até hoje mesmo, em relação ao núcleo ideológico, com o PSB e tudo mais. Só que o senhor também, neste momento ainda de amarração inicial, tem conversado com outros partidos, inclusive com o DEM, e que foge a esse núcleo ideológico, assim dizer. Já escutei de alguns socialistas que uma coisa seria uma adesão no segundo momento, mas quando o senhor costura nesse primeiro momento já uma aliança com o DEM, isso de alguma forma não desconstrói esse discurso de núcleo ideológico e, ao mesmo tempo, atrapalha nas costuras com o PSB? Não, porque é tudo feito com muita clareza, muita transparência, muita fraternidade e muita confiança. Né? Por mais que se discorde de mim, eu nunca fui um homem que enganou ninguém. Os meus adversários no Ceará, por exemplo, que me conhecem mais de perto, só aceitam, né, acordos ou entendimentos se eu der a minha palavra, porque não há um precedente sequer em que eu tenha rompido a palavra. E o que é que eu estou dizendo a todos? Primeiro, eu não estou conversando com o DEM, eu estou conversando com um conjunto de partidos, que tem o DEM, mas tem o PP, tem o Solidariedade, e nessa última reunião estava o PRB também, para minha surpresa. E o que eu estou dizendo para eles é que essa contradição das minhas posições com as deles, olhando para trás, é inexplicável. Portanto, nós só temos um jeito de fazer isso à luz do povo, com a respeitabilidade que nós precisamos ter, que é construir um projeto para o futuro, em que a gente diga, as nossas diferenças do passado nós não vamos mexer. Por quê? Porque a minha tarefa é um olho na eleição e um olho no dia seguinte. Como eu disse, com o que aconteceu com o Lula, a minha responsabilidade está crescendo muito. Nós não podemos deixar o fascismo, para ficar aqui numa palavra, né, o autoritarismo, o militarismo, né, o extremismo, tomar conta do país numa hora crítica como essa. Nós não podemos deixar essa agenda antipovo, antipobre, antinacional se consolidar pelo voto popular por imprudência nossa. E nenhum partido, meu companheiro, nenhum partido vai fazer mais do que 10% da Câmara Federal. Nós temos que respeitar isso. Melhor seria se melhor fosse. O povo votasse em um candidato, desse aí logo a vitória no primeiro turno, desse aí numa maioria de 3/5 para fazer as reformas sem precisar compor. Entretanto, o nosso povo vai votar de um jeito, pela nossa experiência, em que o maior partido, que será o meu, provavelmente, se eu tiver a chance de ganhar a eleição, tem um arrasto aí, né, vai fazer 60 deputados em 513. E nada do que eu estou propondo se consegue fazer para o povo com 60 em 513. Portanto, humildade, paciência e muita transparência. Fazer todo o jogo na cara da sociedade, explicar com humildade essas contradições e pedir que se compreenda a necessidade de diálogo com forças diferentes. Nesse momento, esta frente tem o do Rodrigo Maia como candidato. E eu, portanto, eu não posso adiantar o jogo. Eu estou muito mais olhando para o diálogo depois da eleição e não estou contando com eles para a eleição. Meu foco é o PSB. Né? Isso combinado com eles e com o PSB. Muito se fala também a expectativa muito grande com relação a essa eleição. Uma expectativa como se ela fosse o suficiente para poder
né, passar, virar essa página e restabelecer a estabilidade, né, a democracia e tudo mais. O crescimento da economia, que não foi possível nesse governo interino de Michel Temer. Como lidar com um Congresso que está cada vez mais acostumado com essa política de barganha? Você fala agora que é preciso ter esse diálogo e tal, mas é possível também superar essa lógica do Congresso? É possível, são 4 providências, 3 atenuantes para a lógica de impasse e um fusível. 3 atenuantes. Primeiro, como eu estou procurando fazer, propor antes. Então a sociedade devia exigir de todas as candidatas e de todos os candidatos que eles dissessem antes o que pretendem fazer. Por quê? Porque se você vota só no fulano, na história do deixa que eu chuto, no moralismo, no não político, não sei o que, nesses papos furados, não, você está simplesmente plantando a semente da vigorosa árvore da decepção e, nesse caso agora, da ruptura completa da estrutura econômica do país, porque... Da ingovernabilidade e na iminência da ingovernabilidade. Então, propor antes. E isso você tem que ir com coragem, com clareza, com transparência. O que você está pensando? Se você escapar da pancadaria, você escapa você e a ideia. Então, isso tem um conteúdo plebiscitário que diminui muito a distância de um Congresso reativo a um presidente reformista. Segundo, desde o general Dutra, que se elegeu em 45, até cá, eu sou muito vivido, muito experiente, todos os presidentes se elegeram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. E não é assim o primeiro dia, são 6 meses. Por quê? Para tirar o medo da mudança. Propor, chamar as universidades, chamar os partidos todos, chamar a experiência internacional comparada, chamar, enfim, todo mundo, os sindicatos dos trabalhadores, as entidades empresariais e fazer um grande caldo de cultura para desenhar o novo país que nós precisamos, a nova institucionalidade, o novo desenho, de maneira a perseguir a superação da pobreza, da desigualdade, retomar o desenvolvimento, gerar os empregos que nós precisamos, melhorar o dinheiro público para dizer de onde vem o dinheiro para resolver saúde, segurança, educação, esses grandes traumas do nosso povo. E, em qualquer circunstância, dar exemplo de combate à corrupção, que hoje é destrutivo à inconfiabilidade do estamento político brasileiro pelo mau exemplo da corrupção generalizada. Terceiro, como eu disse, em toda tragédia, o lado bom. Hoje, o Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 17 dos 27 estados estão quebrados. Mais de 60% dos municípios passaram o limite prudencial da lei. E tudo isso com reflexo nos serviços públicos. Portanto, o acordo agora é um grande redesenho do Pacto Fiscal em troca de um apoio orgânico, de atacado ao novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e à sua institucionalidade nova. Persistiu o impasse, eu acredito que não persistirá, o fusível, chamar o povo diretamente a votar através de plebiscitos e referendos. Não faz sentido, em pleno século XXI, a gente tem uma democracia representativa do século XIX, quando o caba saía de Pernambuco para o Rio de Janeiro a cavalo, ou de navio, como fez a Argentina agora, que está ferrada lá numa situação grave. Então, eu acredito assim, que esses 4 remédios podem mudar a lógica que é de fisiologia, de clientelismo, que deu no que deu. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição no país, e olha o que aconteceu com o PT. Muito se fala da sua figura, da sua imagem, da sua postura também. Pelo que eu estou vendo, você é um negociador nato, uma pessoa que está buscando o consenso, inclusive com diferenças partidárias e tudo mais. Mas muito se fala também da sua postura incisiva, né, do seu comportamento muitas vezes assim, e isso é uma questão que deve ser decisiva nessa eleição, porque veja, Bolsonaro é uma figura que tem uma postura também muito incisiva, está na liderança das pesquisas, você também crescendo por ter também essa postura altiva. Acha que isso pode de fato fazer a diferença? E qual é o limite de ter uma postura altiva e ser conciliador ao mesmo tempo? A população precisa de um homem que tenha coragem de ir para o poder, servir ao povo e quebrar ou ser quebrado nessa missão. Ou seja, a população não quer mais, né, essa figura, né, gosmenta, ameboide. Eu acho que a figura do técnico ficou ali com o Dilma um pouco... E o inexperiente, o incapaz, e pior do que tudo, você não pode servir a 2 senhores. O Brasil hoje tem uma estrutura de banco e setor financeiro que está sangrando a produção, que está sangrando o mundo do trabalho e que está levando metade do orçamento do país. Essa é a questão prática. E eles são muito poderosos. Aí não pode dizer que eu sou ladrão, não pode dizer que eu sou incompetente, porque eu sempre entreguei, fui governador, fui ministro, fui prefeito, e sempre o mais popular do país, em todas as circunstâncias. E então vão dizer que eu sou bocão, que eu sou pavio curto, etc, etc. Eu sou indignado.
mas eu jamais tomei uma decisão sob pressão imprudente. E assim é muito fácil. Hoje você tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram, vai lá olhar. Né? Quem estiver inseguro ainda. Agora, eu sou afirmativo e se eu for eleito presidente do Brasil, eu só tenho um senhor, é o povo brasileiro. Tem uma coisa que, até pegando um pouco o gancho da sua resposta e da pergunta, o senhor já começou até a comentar. Dizem que o seu maior adversário seria a sua língua. E, inclusive, tem um outro lado que bom, né? O próprio PT, ele meio que deu uma recuada por muitas críticas que foram feitas a Dilma, a Lula e tudo mais. O pessoal, a própria Gleisi tomou uma postura incisiva quando começaram a anunciar certa simpatia para o senhor. O senhor continua achando que a língua é o pior adversário? Veja, o homem, ele é o que ele é e a sua circunstância. O que é que eu faço? Eu não sou da máfia brasileira. Isso é que precisa ser entendido. Então, em Brasília, existe um certo pacto. Eu não denuncio o teu rabo de palha para você não denunciar o meu. Então, eu fui colega do Michel Temer na Câmara, chamei de ladrão. Fui colega do Eduardo Cunha, chamei de ladrão. Olha onde eles dois estão. O Michel Temer está na presidência porque o Congresso Nacional impediu uma investigação que é impossível dele se livrar dela, bastou que ele saia. E o Eduardo Cunha está na cadeia. E olha o mal que essa gente fez ao povo. Se eu tivesse sido ouvido naquela data, se a justiça tivesse compreendido, não, pelo contrário, os dois me processaram. Aí eu fico de bocão, porque eu vejo as coisas antes e denuncio. Digo uma imprudência, vamos lá, qual foi a imprudência? O Ciro Gomes foi ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil. No dia tal, né, ele cometeu a seguinte imprudência, pá. Ele foi governador do 8º estado brasileiro, bem aqui vizinho, o Ceará. Aí no dia tal ele pegou e cometeu o seguinte abuso de poder. Aí foi prefeito da 5ª maior cidade do Brasil, Fortaleza. Aí assim, num belo dia ele perdeu a calma lá e fez uma bobagem, olha aqui o tamanho. Não tem essa. Mas a fama é injusta? Não é justa não, rapaz. Por os padrões políticos brasileiros tradicionais, que é uma espécie de omertá, que é a lei do silêncio da máfia. E eu não pertenço à máfia brasileira. Eu não sou do sindicato, eu não considero que existe uma classe política. Eu não quero saber da política como meio de vida. Com 36 anos, ex-governador, ex-ministro da Fazenda, ex-prefeito de Fortaleza, 2 vezes deputado mais popular e tal, resolvi parar e fui para a universidade nos Estados Unidos. Agora eu tinha decidido parar. Preparei uma nova geração que está batendo um bolão, né, lá no Ceará, Roberto Cláudio, que é o prefeito, Camilo Santana, Cid Gomes, enfim, um monte de gente boa. Resolvi, aos 57 anos de idade, pela primeira vez ganhar dinheiro. Aí fui contratado por uma companhia siderúrgica nacional, fui ser presidente da Transnordestina. Na hora que eu saí, a Transnordestina estava avançando 1 quilômetro por dia. 5 mil pessoas trabalhando. Então eu tenho uma vida de sucesso pessoal, familiar, uma vida de amor, de grandes companheiros, enfim, sou um cara realizado. A política, para mim, é uma paixão derivada da minha compaixão pelos mais pobres, que é a minha razão de ser. Para finalizar a entrevista, eu queria que você comentasse, a gente teve essa semana a entrevista com Manuela Dávila no Roda Viva, e você chegou, inclusive, a fazer uma defesa a ela, justamente pela postura de alguns entrevistadores você lá. botar um energúmeno, sabe o que é essa palavra? Essa palavra antiga. Você botar um imbecil, lá vai a minha palavra, botar um imbecil, coordenador da campanha do Bolsonaro, numa bancada de pseudo-jornalistas, para o cara insultar, 62 vezes interrompendo uma moça que tem uma história já, foi minha colega deputada federal, é brilhante. É brilhante. Eu disse para ela, você só tem um defeito, é jovem demais, nada que o tempo não resolva, né? Porque o tempo vai passar para ela. Mas, eu fiquei indignado com aquilo. E eu acho que parte é machismo, mas parte eu acho que é essa coisa da tal educação. Você não tem que ser educado com um fascista. Essa lição está dada. Lá atrás, o Xoxo era chamado de bocão, E a turma vai para todos de esquentado, porque viu primeiro que o Hitler era a tragédia que acabou matando 40 milhões de pessoas. Foram até para um evento nos Estados Unidos lhe importunar lá. Aquele cara do... E eu encaro. Entendeu? Eu encaro. Lá no Roda Viva eu já fui. Começou a interromper, não me interrompa. Interrompeu, então fale aí. Acabou de falar, agora eu vou falar aquilo que eu estava falando. Agora em Minas Gerais, eu chego lá, me chamam para um debate de 20 minutos, a minha fala de 20 minutos, os prefeitos são a parte mais ferrada do processo político, estão quebrados da Silva, nós precisamos resolver o problema interativamente com eles, aí chega lá, o senhor tem 5 minutos. Aí eu disse, meu irmão, vocês não deviam, nós somos políticos, não deviam cair nesse tempo de Globo. Né, falar 5 minutos, o que eu vou dizer de série em 5 minutos? Mas tudo bem, pá. E aí aqui os impostos não podem ser contribuições que não são partilhadas. Aí o cara fala em cima de mim.
Eu digo, deixa eu só terminar uma frase. Não, tá bom. Vou ficar brigando por um minuto, não vou fazer isso. Eu sentei. Aí, inacreditavelmente, o cara diz assim, e qual é a sua proposta para a questão dos impostos que não são patrilhados, as contribuições? Meu irmão, peraí um pouquinho, isso é deboche. Eu estava falando isso, você me interrompeu e agora me pergunta a mesma coisa. Você não está nem sequer ouvindo o que eu estou falando. Isso não é sério. E vai lá da turminha do Bolsonaro. Cadê teu candidato, cara? Percebe? Eu sou uma pessoa do povo, eu tenho compostura. Pois é, cadê teu candidato? Um cara que simplesmente não quer aparecer nos debates. Muito bonito papel, a maior democracia eleitoral do mundo, porque o voto é obrigatório, um candidato que nunca deu um dia de serviço na cidade dele, nunca deu um dia de serviço no estado dele, é ligado a tudo que mais podre há na política brasileira, que é o PMDB do Rio de Janeiro, a quem ele chamou o Eduardo Cunha de herói, homenageou um torturador. O Brilhante Ustra pegava crianças, esse coronel, esse filho da puta, né, porque não há como chamar de outro jeito, um coronel covarde pegava uma criança, vocês me desculpem aí, mas assim, eu fico indignado. Pegava uma criança e começava a torturar o pai ou a mãe, mulher, com a criança vendo. Aí o Bolsonaro, pela memória do coronel Brilhante Ustra, vá se ferrar, vou pegar você, Bolsonaro. Vou pegar você, vou tirar sua máscara na frente do povo brasileiro. Tá certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela entrevista, Ciro Gomes, Marcelo, muito obrigado pela entrevista também. E estamos encerrando agora mais uma edição do No Cafezinho. Até a próxima.